Imagine morar em uma cidade sem hospital. Imagine morar em uma cidade sem médico. Imagine morar em uma cidade sem farmácia ou remédio. Um tempo sombrio, onde não se falava em câncer ou problemas no coração, mas se dizia que alguém morreu de nó nas tripas ou de doença braba. A vida tranquila e o acesso à saúde que temos nos dias atuais em nada se compara com a Linhares do século de 1800. Mergulhamos em uma pesquisa histórica, mostrando como era a vida dos nossos antepassados e como a saúde de Linhares se desenvolveu. Tudo isso você confere agora no Linhares Empregos. Todo o conforto e o acesso à saúde que temos nos dias atuais, seja pública ou privada, nada se compara com a vida dos primeiros moradores de Linhares, que tiveram uma vida difícil e com poucos recursos médicos. Linhares foi fundada no ano de 1800, no bairro Centro, onde hoje funciona a Praça 22 de Agosto. Praticamente toda a população da vila morava nesta localidade. Diante dos problemas, a saúde de Linhares dependia dos moradores pioneiros da terra. Destacaram-se Thalma Drummond Pestana, um dentista prático, e Francisco Ravara, um ferreiro. A expressão prático refere-se a uma pessoa que pratica algo sem possuir formação acadêmica formal ou específica na área. Historicamente, em muitas regiões, especialmente em áreas rurais ou menos desenvolvidas, essas pessoas adquiriram conhecimento e habilidades práticas por meio da experiência e aprendizagem informal, muitas vezes através de aprendizagens com outros profissionais ou por meio de autoinstrução. Thalma Drummond Pestana, além de dentista prático, era um verdadeiro polímata da medicina local, realizando partos, suturas e tratamentos diversos, muitas vezes improvisando com materiais como taquaras e algodão. Francisco Ravara, com igual dedicação, também se aventurava em múltiplos tratamentos. Em respeito ao sofrimento dos primeiros moradores, não entraremos em detalhes a respeito de algumas assistências médicas, mas levem em consideração que não existia conhecimento especializado, nem remédios e nem materiais hospitalares disponíveis. Imagine alguém quebrar uma perna ao cair de uma árvore para colher um fruto. O sofrimento era prolongado e a reabilitação, provavelmente, era feita com bambus e cordas, simulando um gesso. Antes do Thalma e do Francisco Ravara atuarem como práticos, temos um relato ainda mais antigo do imperador Dom Pedro II. O imperador visitou diversos locais da vila de Linhares, no ano de 1860, entre eles, um casarão, onde funcionava a Casa da Câmara, na Praça 22 de Agosto. Segundo seu relato, o local era pequeno e armazenava arquivos e remédios homeopáticos, fornecidos pelos irmãos Nogueira da Gama, que foram um dos primeiros moradores a tratar a população local. Os partos da época eram momentos de felicidade, mas também de medo e apreensão. As mulheres linharenses recebiam ajuda das parteiras, como Dona Orminda, Vó Antonica e Dona Palméria. Elas iam para as casas de suas freguesas e ali permaneciam durante todo o trabalho de parto, cuidando da mãe e posteriormente do bebê. Quando algum parto enguiçava, o coronel Lastênio Calmon era acionado pelas parteiras em aflição. Ele nunca deixava de atender as pessoas que necessitavam. Madeireiro e político, acabou se entusiasmando também pelo plantio de cacau. Naquela época não existia energia elétrica, rodovia ou veículos, quando se fazia necessário atender algum parto em São Rafael ou em outra fazenda da região. Era necessário se deslocar de cavalo,
com todos os riscos de locais ermos, sem luz, e com possibilidade de se deparar com algum animal selvagem. No século de 1800, as principais doenças do Brasil, que também afetavam os moradores de Linhares, era a varíola, febre amarela, cólera, tuberculose, malária, entre outros. Por conta da falta de conhecimento, exames, médicos ou remédios, as pessoas atribuíam termos genéricos para as mortes da cidade, como nó nas tripas ou doença braba. Saindo de 1800 e entrando em 1920, chegaram a Linhares dois irmãos da Alemanha, Carlos e Hans Mogg. Eles abriram a primeira farmácia da cidade, onde hoje funciona essa clínica, na Rua da Conceição. Carlos não demorou muito e voltou para sua terra, na Alemanha. Mas Hans Mogg permaneceu e ficou com o apelido de João Alemão. Tornou-se o verdadeiro médico do lugar, receitando, visitando doentes e esbanjando confiança com seus modos positivos de estrangeiro. Diante da sua história em Linhares, Hans Mogg teve uma rua do bairro Conceição batizada com seu nome. Em 1922, Linhares inaugurou seu primeiro posto de saúde, mas o médico Hans Mogg não permaneceu por muito tempo, por conta do seu regresso para a Alemanha, assim como seu irmão. Foi então que Sebastião Justino Furtado chegou em 1928 para manter viva a tradição de cuidado médico, trazendo remédios importados no lombo de cavalos. O posto de saúde, simples, funcionava na Casa da Câmara. Em 26 de julho de 1969, foi fundado o primeiro hospital da cidade, chamado de Hospital Municipal de Linhares. Foi criado para ser um hospital geral de pequena e média complexidade, com atendimento de pronto-socorro, maternidade e cirurgias de urgência. Em 1977, com a revisão do seu estatuto, passou a ser chamado de Hospital Rio Doce, gerido pela Fundação Beneficente Rio Doce. No mandato do prefeito José Rodrigues Maciel, de 1971 a 1972, foram liberadas verbas para auxiliar a conclusão do segundo pavimento, anexo ao hospital. No mandato do prefeito Samuel Batista Cruz, entre os anos de 1983 a 1988, Linhares foi considerada como modelo de assistência social, conforme mostra essa reportagem do jornal A Gazeta, do ano de 1984. A prefeitura comprou um micro-ônibus que funcionava como um mini-hospital. A primeira-dama, Maria José Cruz, casada com o prefeito, também ocupava o cargo de secretária municipal de assistência social. Essa ilustre linharense dispensava qualquer formalidade em torno de sua condição. Era ela quem fazia os atendimentos no micro-ônibus, seja na cidade ou no interior. Para se ter uma ideia da sua importância, no ano de 1983, ela atendeu, incrivelmente, 15.495 pessoas, com consultas médico-odontológicas. Em 1984, foram mais de 17.610 atendimentos. Com o micro-ônibus, posto de saúde e o Hospital Rio Doce em funcionamento, Linhares avançou nos cuidados básicos na área da saúde. Porém, a pressão no sistema continuava. Para resolver esse problema, Linhares ganhou reforço de mais um hospital no bairro Colina, que foi chamado de Hospital Talma, em homenagem a Talma Drummond Pestana, de quem falamos no início do vídeo. Se você tem mais de 30 anos de idade, com toda certeza, precisou dos serviços hospitalares dessa unidade, na sua infância. Hoje, no antigo Hospital Talma, funciona um centro de especialidades à saúde. Importante salientar que em 1988, com a nova Constituição Federal, foi implementado o Sistema Único de Saúde, chamado de SUS. Os governantes linharenses reclamavam na época
dos baixos investimentos e ajuda. Outro fato relevante é que o Hospital Geral de Linhares, conhecido como HGL, começou a ser construído em 1979, no mandato do prefeito Luiz Cândido Durão. Os demais prefeitos não deram seguimento ou adiantaram as obras. 8 anos depois, no seu segundo mandato, o prefeito Luiz Cândido Durão enviou para a Câmara da cidade a Lei Orçamentária Anual, indicando recursos para a conclusão das obras, conforme esse documento histórico, do ano de 1991, na qual o Linhares Empregos teve acesso. O Hospital Geral de Linhares foi inaugurado apenas em 2004, após 25 anos de obras paralisadas. Em 2020, o atendimento infantil que era realizado no Hospital HGL foi desmembrado devido aos ajustes decorrentes da pandemia do coronavírus, passando para a nova unidade de pronto atendimento do bairro Shell, sendo inaugurada depois de anos com obras paradas. E assim, traçamos a trajetória da saúde em Linhares, desde os tempos pioneiros até os dias atuais. Uma jornada marcada por desafios, superações e evolução constante. Dos primeiros socorros improvisados pelos práticos aos modernos hospitais e unidades de saúde, cada etapa reflete o espírito resiliente e colaborativo de nossa comunidade. Hoje, desfrutamos de um sistema de saúde mais estruturado, com acesso a tratamentos e tecnologias que nossos antepassados jamais poderiam imaginar. É um privilégio que nos faz valorizar ainda mais o legado daqueles que, com coragem e dedicação, pavimentaram o caminho que nos trouxe até aqui. É um privilégio andar pela cidade e saber o significado dos nomes de hospitais, ruas e praças que homenageiam essas figuras importantes da nossa história. Foram meses para produzir esse documentário. Se você puder, nos ajude curtindo, compartilhando e comentando esse conteúdo, para que possamos continuar contando histórias importantes e relevantes da nossa cidade.